Estados Unidos bombardeando o Irã, petróleo disparando, mercados caindo, pessoas olhando e falando, meu Deus do céu, estou perdendo dinheiro. São reações muito comuns em tempos de guerra. Então antes de ficar desesperado, senta aí um pouquinho e fica assistindo porque eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Que os Estados Unidos bombardearam o Irã, todo mundo já sabe, né? É ameaça pra lá, é bloqueio pra cá, bomba pra lá e mais não sei o que. Beleza, aí o que tá acontecendo agora? Petróleo já disparando a mais de $100 barril e o Irã parece que tá fechando, ou pelo menos querendo fechar o Estreito de Hormuz, o que piora a situação mais ainda. E isso daí é catastrófico, não tem nem o que dizer. E eu tô falando isso só da questão econômica. Surgiu a notícia aí, né, um pouquinho mais cedo, que os Estados Unidos tinham bombardeado uma ilha onde o Irã exportava 90% do petróleo bruto. A gente sabe que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E eu sei que provavelmente você deve estar pensando, mas o que caramba isso tem a ver com o Brasil? Por que eu tenho que ficar me inteirando sobre a guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Como isso afeta o meu bolso? Eu vou explicar que isso afeta e afeta muito. Os mercados estão reagindo em queda e isso não é segredo. Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo inteiro, todo mundo perdendo dinheiro. E o que está acontecendo aqui é simplesmente uma crise. As pessoas estão procurando ativos mais seguros. Por quê? Porque em tempos de guerra você investe naquilo que você pode tocar, naquilo que é físico, naquilo que não vai desaparecer de uma hora para outra. Uma empresa, numa guerra, pode falir. Muitas coisas podem acontecer, então pessoas preferem investir em ativos mais seguros, como por exemplo, o próprio petróleo, o ouro e em terras. Mas principalmente esses dois aqui primeiros que eu falei. Então sem ficar aqui discutindo a questão do terrorismo, eu tava pretendendo falar sobre uma coisa muito mais importante, que é o quê? A taxa de juros tá muito alta, cara. No Brasil, 15%. É muito alto isso, e já estava caminhando para queda. O IPCA, embora um pouquinho alto também, né, saiu ali as pesquisas, né, de janeiro e desse mês aqui. E em janeiro já tava uma pesquisa um pouquinho melhorzinha já, indicando que os juros iam cair. E agora, nossa senhora, por causa do petróleo, o IPCA já subiu a 0,70 no mês. Isso é muita coisa e vai dificultar para a queda dos juros. E você pode até me perguntar, mas por que o petróleo influencia tanto nos juros na economia brasileira? Mas por quê? É o seguinte, com o petróleo você faz combustível e você já deve saber que grande parte do transporte de itens, de produtos no Brasil é feito de forma rodoviária, né? Caminhoneiros e tudo, a ferrovia não é muito forte aqui. E o que isso significa? Que se o petróleo sobe, o custo do frete também sobe, ou seja, o custo do produto no supermercado, para você comprar um celular, para você comprar qualquer coisa, também sobe. E isso pressiona a inflação. E com a inflação pressionada, como é que desce os juros? Não tem como. E isso por si só já faz os mercados caírem mais ainda. Bolsa tava em recorde, cenário de tendência de alta, tava tudo muito bom. Só que aí veio uma guerrinha, né? Eu não vou dizer que estragou tudo. Por quê? Porque um investidor deveria pensar o seguinte, essa queda abriu oportunidades. Muitos ativos caíram, até mesmo muitos mais do que deveriam cair. Tô fazendo compras, tô me beneficiando, apesar de estar ganhando dinheiro com petróleo também, porque petróleo sobe nessa época, então petrolíferas também se beneficiam muito. O segredo é o seguinte, tem que estar preparado, tem que ter diversificação. Porque pessoas que não tiveram petróleo na carteira entraram em queda pesada, cara. Você chega ali numa situação dessa, sua carteira tá subindo, sua exposição tá alta, aí do nada você cai numa guerra e não tem petróleo pra te segurar um pouquinho, ó. Então essa é a importância da diversificação. O que você pode investir? Você pode investir em fundos lastreados no petróleo ou em petrolíferas. Então o que você precisa focar agora é que esse não é o momento de ficar desesperado pensando, meu Deus, eu vou vender tudo, tá caindo, vai cair pra sempre, é terceira guerra mundial pra lá, meu Deus, é Banco Master pra cá. Chega, calma. O que você precisa é enxergar como uma oportunidade. As ações estão caindo, elas estavam em alta, agora estão caindo. Isso gera uma oportunidade de compra. Por quê? Porque é assim que essa guerra parar, e ela vai parar, eu tenho motivos pra acreditar nisso, né? Não vai acontecer uma terceira guerra mundial, eu vou explicar por que depois. Mas as ações estão em baixa, quando essa guerra acabar, que eu creio que ela vai acabar, o mundo vai começar a encontrar ativos de risco, buscando de novo rentabilidades mais altas. Então ativos de crescimento, ativos de países emergentes como o Brasil, vão subir mais, vão se beneficiar muito e você vai ganhar dinheiro. Uma terceira guerra mundial tá muito longe de acontecer. Por quê?
porque Rússia e China seriam os únicos países que apoiariam o Irã. A Rússia já tem seus próprios problemas com guerra, a China, ela tá em uma crise imobiliária pesadíssima, não tá conseguindo crescer, tem seus próprios problemas, fora que o bloqueio do Estreito de Hormuz, ele provoca umas consequências muito graves para a China também depende do petróleo do Oriente Médio, que passa justamente por onde? Por lá. E isso por si só já deixa as pessoas, pelo menos me deixa, muito tranquilo de que não vai acontecer uma terceira guerra mundial. Se a Rússia do nada chegasse e falasse, opa, pera aí, vou ajudar meu amigo Irã, vou mandar tropas pra cá, se a China chegasse e fizesse a mesma coisa, ameaça pra lá, superpotências brigando, aí sim eu já chegaria em você e diria, o bicho vai pegar. Mas não, nada disso tá acontecendo, o Irã tá sozinho, então uma hora ele vai cair. Então, para resumir tudo bonitinho aqui, não é uma recomendação, mas eu tô fazendo compras nesse momento de crise, ações estão ficando baratas, tô comprando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, algumas ações, alguns fundos. A minha única preocupação é só com uma coisa: se esse petróleo continuar alto por muito tempo, não tem como descer os juros, e isso sim pode mitigar o crescimento da bolsa. Então, para resumir tudo aqui e falar o que realmente importa, ó, guerra do Irã, Estados Unidos atacou uma ilha que fornece 90% do petróleo. O petróleo vai subir? Óbvio que vai. Isso vai provocar um pânico novo nos mercados quando abrir nessa semana? Provavelmente vai. Vou me aproveitar disso? Vou. Você vai? Não é uma recomendação, mas eu iria. Agora, aproveitando esse cenário de guerra aqui para explicar uma coisa que poderia ser tão benéfico para o Brasil se o Brasil soubesse aproveitar a chance, porque o problema do Brasil é esse, não sabe aproveitar as chances. Empresas americanas atacadas, data center da Amazon atacado por míssil, por drones, aeroporto de Dubai atacado, ninguém mais quer investir nesses países em turismo, em tecnologia, por mais que esses países estejam tentando. E com todo o cenário desse mundo em guerra, problemas ali, desastres naturais para um lado, guerra para outro lado. O Brasil é o único país que não tem nenhum desses dois. Não tem como ninguém invadir o Brasil. Quem que vai invadir o Brasil? A Argentina? O Uruguai? Ninguém. Então era pro governo criar um mandato de respeito, falando o seguinte, chamando as empresas, venham para o Brasil, vamos te dar isenção tributária, invistam no nosso país. Mas enfim, com essa série de bombardeios, a guerra parece que não vai chegar ao fim ainda, petróleo subindo, os mercados devem continuar caindo, oportunidades devem aparecer e eu tô fazendo compras. Pode cair mais? Sempre pode, só que por enquanto eu posso falar com propriedade, o bicho ainda não pegou. Se pegar, eu aviso. Então eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no meu canal, porque eu vou trazer mais conteúdos aqui sobre como investir na bolsa, como lidar com incertezas, momentos de guerras, de crises e tudo. Então é isso aí, falou!